Aí eu falei assim, ó, eu vou fazer, mas eu vou pôr o piso vai subir na parede. E parecia uma loucura, mas Uau! foi o máximo, né. Hoje Hã. em dia isso é bem comum, né. Famoso por suas soluções inusitadas na arquitetura, quem está aqui com a gente hoje é Ricardo Rossi, que tem história para contar, não é, Ricardo? Tem bastante história, é um prazer estar com vocês aqui, né. Quero te agradecer de vir dividir essa história. E olha, a tua história com a arquitetura começa com a vida, começa de infância, né? Isso. A gente me lembro que com 11 anos, acho que foi a primeira vez que eu me lembro assim, o que você vai ser? Não, você é arquiteto, você é Você arquiteto. já tinha essa ideia? 11 assim, eu anos. quero ser arquiteto? Isso. E assim, acontecia muito a minha mãe saía, quando ela voltava, a sala estava totalmente mudada, os móveis, aí o quarto, eu não sossegava, sempre tinha que estar mudando as coisas. Uma vez fui na casa dos meus tios em Brasília, e meu tio tinha a casa dele era bem espaçosa, no Lago Sul, e a sala dele era assim, acho que uns 200 metros a sala. Então aquilo aí para mim era um filé mignon, né? Eu falei, eu cheguei lá e fiz a mesma coisa, né? Cheguei e mexi tudo, né? Piano de cauda, tudo, mexi toda a sala. Aí minha tia chegou, ela era mais assim, conservadora, assim, né? Sabe, né? Tem pessoas que são mais conservadoras, outras, não, vamos experimentar, vamos. A minha tia ficou assustada, assim. Aí chegou meu tio e falou para ela assim, deixa aí, vamos ver o que acontece. Ela ficou mais tranquila. E aí eu vou Deixa ele expressar a arte. E eu vou te dizer que está até hoje lá assim. Não acredito. Depois de 30 anos está lá o piano no lugar, o Do sofá, mesmo ficou jeito. tudo. Então assim, sempre fui meio inquieto. Tudo tem que estar mexendo. Eu gosto muito de olhar tudo, observar as pessoas, observar as coisas. Eu tenho a impressão de que você é meio agitado na vida. Tô certa? Sim, eu sou uma pessoa extremamente tranquila, mas eu sou assim agitado em assim, o que dá para fazer, o que dá para criar, o que dá para. Eu estou sempre ansioso em fazer coisas diferentes, né? E entrando na faculdade, em que momento que você... Porque dentro da arquitetura é muito ramificado, né, cara? Você dá para você trabalhar em tantas coisas diferentes. Como é que foi essa entrada? Então, a arquitetura realmente é um campo muito abrangente, né? E eu vou te dizer que o meu trabalho é bastante eclético, né? Então, assim, eu já fiz decoração de barco, né? Já fiz aras, já fiz edifícios, já residência, escola, igreja, praticamente o que você imaginar. Brasil internacional, né? Todos os pontos. A gente tem, eu não sei de cor, assim, mas eu acho que já fomos chamados para projetos no Brasil, em quase 20 estados, e também Bolívia, Argentina, Estados Unidos, Mongólia na Ásia, e vai embora. Mas assim, quando você perguntou o momento inicial, né, da faculdade, então quando eu estava na faculdade ainda fiz eu comecei a estagiar na engenharia da Igreja Adventista. E a Igreja Adventista, o bacana é o seguinte, que eu comecei a fazer, o que eu aprendi, a arquitetura mesmo, foi fazendo escola e igreja, que é o que eles faziam. Então, assim, eu não sei nem contar quantas escolas de igreja eu já fiz, né? Para mim foi muito bom, me trouxe muita bagagem. E aí eu comecei com isso, né? Estagiando, depois fiquei mais alguns anos. E aí fui abrindo paralelamente, fui fazendo os meus trabalhos e depois solidificou a coisa, né? E o foco nosso grande hoje são residências, construção de arquitetura de residências, a decoração, mas a gente faz
praticamente tudo que você imaginar. Você se lembra do seu primeiro projeto? Então, eu vou te dizer, pode ser que eu não tenha feito alguma coisa antes, mas um primeiro projeto que eu me lembro que eu fiz foi a casa, uma residência. Eu não era nem formado ainda, e era uma residência de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 andares. Uau! Uma residência grande, com piscina. Uau! Então, foi um grande desafio, mas foi muito legal. Eu fiquei muito contente. Que tipo de projeto você mais se identifica? Assim, o que te agrada em cada um deles? Porque, por exemplo, fazer um barco é um desafio. Sim. Mas é um desafio que te dá um prazer, é um desafio que fala, meu Deus do céu, não me identifico com isso. Um projeto que eu tenho, assim, como um projeto muito diferenciado, além dos residenciais que eu adoro, né? Eu amo e é o que a gente mais tem. Né? Interiores e arquitetura, né? Cada apartamento. Então a gente faz sempre o projeto de arquitetura e interiores, eu gosto de fazer junto, né? Mas eu tenho um projeto que eu acho muito diferenciado, que é um templo em Manaus, dentro de Alphaville. Uau. É um templo muito diferente, né? É uma coisa... Então vamos dizer assim, a gente fez uma área, um templo que assim, primeiro eu falei, eu quero um serviço ao usuário de Alphaville. Ai, eu quero esses bastidores no branco e preto. Essa mão que mexe. Mas é que eu estava falando mesmo. Bom, ele vai estar dentro de Alphaville, lá em Manaus, na Ponta Negra, né? Então, um lugar nobre, um lugar bacana, mas eu tenho que oferecer alguma coisa bacana também para os usuários, né? Para as pessoas que moram lá, não só para quem frequenta, né? A frente do templo inteira, eles têm 3 andares, mas assim, a parte de baixo tem um restaurante natural, né, vegetariano, com cursos, aulas, e as pessoas podem se alimentar todo dia lá, tranquilo. Depois eu tenho uma livraria, livros bons, e depois produtos naturais, e várias outras coisas, assim, pro lado vegetariano, natural, né? Depois a gente tem uma escolinha de artes, não, vamos dizer, pintura, música. E depois a outra asa inteira, essa mesma área que eu te falei, o outro lado inteiro seria um spa. A gente chama de Spa Day. Com tantas histórias e com tantos projetos, muita coisa, muito perrengue você já deve ter passado. Ah, tem alguns, viu? Você fez muita casa cor também, né? Também. Então, um que eu diria que foi um perrengue do bem, né? Porque foi uma coisa legal, mas foi muito tenso, que não dá para esquecer. Foi a Casa Cor 2012, né? Casa Cor é um negócio que todo mundo passa um perrengue. Porque aí o que acontece, na verdade, eu peguei o maior espaço da Casa Cor, né? Que era o restaurante Badebeck. Vários fornecedores, né? E um dos fornecedores que dependia dele fazer algumas coisas para dar andamento de outros, andamento nos outros, me atrasou umas 3 semanas, sei lá. Não, amanhã vai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É o tempo que você tem para entregar pronto. Não, exatamente. Aí quando chegou uma hora, eu já não sabia mais o que fazer. Não, e um espaço muito grande, porque você imagina, o maior espaço da Casa Cor. Eu ainda inventei de fazer piscina, construir uma piscina, uma raia de uns 20 metros. Aí na piscina, não me sossegando, por isso que eu digo, a gente sempre gosta de inovar as coisas. Então tinha uma opção dos cristais Swarovski, né? Então a gente fez a primeira piscina do mundo com uma raia de cristais Swarovski, né? Então... Eu comecei o programa falando que você é famoso pelas soluções, assim, e é literalmente isso. Você resolveu colocar Swarovski na raia. Isso. Essa obra foi andando, era muito grande. Mas você imagina, quando essa obra chegou, falta um dia. E as coisas, faltavam coisas. Aí eu lembro a última noite, chegou 7 caminhões de artefato. Na obra a gente tinha usado piso de cerâmica para todos os ambientes, veio
meia carreta, meia jamanta de piso. Você vê o tamanho da coisa. No final das contas, deu certo? Então, deu certo, mas no final, na última noite, eu falei, cara, não vou conseguir montar tudo isso, é tudo muito grande, porque chegou as coisas, mas não... E aí a minha filha, né, que eu dou todo o carinho pelo que ela fez, né, minha filha estava em casa, e acho que conversou com a minha esposa, e ela pegou, chamou um monte de amigo, de repente estava todo mundo lá. Aí todo mundo me ajudou a abrir as caixas. Bom, então, no dia seguinte, mas foi, olha, foi uma noite, assim, muita angústia, muita tensão para ver a coisa. Não vai dar tempo. Dia da imprensa, dia seguinte, você tá. Então foi corrido. A Dani presenciou isso, ela sabe bem. E é curioso, porque a sua filha hoje, ela é chefe. E o seu filho que trabalha contigo. Meu filho é engenheiro civil, Giovanni, trabalha comigo na administração do escritório. Você fez também muita inovação de produto. Sim. Me conta um pouquinho disso, Ricardo. Então, eu sempre fui muito inquieto com as coisas. Então, o que acontece? Algumas coisas que hoje você falando até parece que não... Né? Por exemplo, piso de madeira, a gente fez uma amostra aqui, isso já deve estar perto de 30 anos, aqui no D&D. Então, na época não existia piso de madeira em parede, eu acho que nunca tinha visto na vida, né? E eu falei, olha, eu vou fazer os arquitetos cada um fazem uma vitrine, e aí eu falei assim, eu vou fazer, mas eu vou portar o piso vai subir na parede. E parecia uma loucura, mas foi o máximo, né? Hoje em dia isso é bem comum, né? Mas é comum porque alguém começou lá atrás, não é, Ricardo? É como se alguém começou lá atrás. Depois eu lembro que eu fiz uma obra de um cliente, uma adega, e o teto era inclinado. Eu falei, poxa, se tem a pedra portuguesa na calçada, por que eu não posso pôr no teto? Eu fiz pedra teto portuguesa? Tudo com pedra portuguesa. Que bonito isso. Ficou uma coisa bem diferente, bem bacana. Orgânico. Bem orgânico, Nossa, deve ser lindo isso. Depois outra coisa, também numa obra, ia fazer um box de banheiro, e eu chamei era uma pessoa muito boa em vidros, um cara bem técnico, e eu falei assim, olha, eu tô cansado do vidro simplesmente, né, de topo. Eu queria fazer um box com a porta com vidro chanfrado. Ele falou assim, vamos fazer. Uou. E a gente fez, e deve estar já 10 anos, 15, nunca quebrou, não aconteceu nada. E o fechamento é perfeito, a vedação é total, a água não sai, não quebra. O visual fica perfeito, que você não vê aquela buraquinho, né? Você vê ela encosta, porque chanfra um com o outro. Então, assim... Que solução boa essa! Então, muitas coisas a gente sempre foi, assim, com essa coisa dessa inquietude, né? Eu sempre fui procurando soluções. Uma coisa que me lembra muito, que mistura seu nome e que me lembra bastante é aquela banheira preta que na época não existia. Isso. Então, essa foi na Casa Cor 2011. Eu fiz um ambiente que era um loft e eu queria tudo preto. E aí, na época, eu conversei com a Doca que estava fazendo a minha banheira e não existia banheira preta. Ela falou, não existe banheira preta, não tem banheira preta. E aí eles falaram, a gente vai dar um jeito. Aí chegou no dia, tava lá a banheira preta. Eles pintaram a banheira, era uma banheira inglesa, né? Na época pintaram. Para atingir o objetivo. Daí foi capa de revista, tudo mais. Então, foi um escândalo. E aquilo depois, aí vieram piscinas, aí vieram um monte de quebras de paradigma a partir de um detalhe. E hoje, banheiras pretas, espaços pretos, tem todo mundo praticamente. O banheiro inteiro preto. Né? Então, assim, várias coisas bacanas, assim, que a gente sempre... com essa inquietude, sempre querendo, vamos fazer isso. Não, por que tem que ser só essa cor? Por que não tem que ser assim? E aí vai, né?
Ricardo, eu quero agradecer muito você dividir a sua história, seu começo, o seu meio e aonde vai ainda, porque agora tem sucessão. O escritório agora tem até sucessão já, gente. Tá muito evoluído isso. É verdade. Quero te agradecer muito por dividir com a gente essa história. Imagina. Desejar ainda mais sucesso. E eu quero gravar mais com você, viu? Com certeza.